De volta aqui com o plantão e começa agora o quadro em debate. Vem comigo, tropa de elite. Comemorei aqui, né? Porque eu aceitei a vinheta hoje. Bom, todas as quintas-feiras são temas relevantes colocados em pauta em âmbito municipal, estadual e nacional. Serão duas opiniões levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua. Hoje, nós vamos falar sobre como se proteger dos golpes virtuais, principalmente neste período de pandemia da Covid-19, em que as decisões para diminuir os impactos sociais e econômicos são divulgadas diariamente nos canais oficiais do governo federal. E aí, você já foi vítima de golpe alguma vez? Sabe o que você tem que fazer para recuperar a conta, a senha e até mesmo perder dinheiro para os golpistas? Já no estúdio, advogada, especialista em ciências criminais, direito digital e em lei geral de proteção de dados, doutora Luciana Reis. Boa tarde e bem-vinda ao plantão. Boa tarde, eu agradeço mais uma vez estar aqui no programa para falar de um tema tão abrangente e importante para as pessoas. Também o perito em crimes cibernéticos e professor do curso de Ciências da Computação pela PUC Minas, campus Poços de Caldas, João Benedito dos Santos Júnior. Boa tarde, professor João Benedito. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, doutora Luciana e a todos que nos assistem. É sempre um prazer voltar à TV Plan e, como a doutora Luciana disse, discutir um tema tão relevante. Isso aí, discussão em alto nível hoje aqui. Gente, as decisões para diminuir os impactos sociais e econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus são divulgadas diariamente nos canais oficiais do governo federal. A partir dessas informações, criminosos se aproveitam para planejar golpes virtuais a pessoas que buscam informações, como testes da Covid, produtos de higiene, subsídios públicos e até mesmo auxílio emergencial. Infelizmente, são muitas vítimas, diretamente centenas de mobilidades de golpes. Na opinião de vocês, eu começo com o professor João Benedito, como que os internautas e a população devem se proteger desses golpes, professor? Bom, Paulo, realmente é uma temática muito importante para a nossa sociedade. Estamos no meio da era digital, né? E é curioso que nós temos três expressões, Paulo, que podem causar uma certa confusão. Nós temos o mundo digital, nós temos o espaço cibernético e nós temos o mundo virtual. Então, o mundo digital é tudo que utilizamos, equipamentos, redes, enfim. O mundo virtual é quando nós levamos para o espaço digital alguma coisa que era real. Então, um banco eletrônico, um banco digital, isso ajuda a construir espaço virtual. É a famosa virtualização. E, por fim, o espaço cibernético são as relações que nós criamos. Então, muitas vezes, Paulo, é difícil a gente saber onde é que nós estamos. O golpe foi aplicado no dispositivo da pessoa, portanto, é o mundo digital. O golpe foi aplicado num aplicativo, num sistema que utilizamos. O golpe foi baseado nas nossas relações, nas redes sociais, enfim. Então, é por isso que é tão difícil, muitas vezes, caracterizar um golpe, um crime cibernético, um evento no mundo digital. Agora, Paulo, de certo, e até eu acho que nós vamos falar depois a questão do grande vazamento de dados que tivemos, enfim, de certo, eu acho que deve valer aquela regra que nós usamos no mundo real, desconfiar sempre. Então, se tem alguém me oferecendo algo que parece bom demais para ser verdade, o risco disso ser um golpe é muito grande. Se eu estou recebendo algo que eu não pedi, veja, eu não entrei em qualquer site de compra, não pedi nada sobre uma geladeira. De repente tem alguém me oferecendo uma geladeira lá, um preço de banana. O ditado, né? Esmola demais, o santo desconfia, né? Então as coisas que valem para o mundo real devem valer também para o mundo digital, para o mundo virtual, para o espaço cibernético. Então, para começar a conversa, né, Paulo, acho que é essa a questão. Desconfiar sempre. Se nós ficarmos com o pé atrás, a chance de cairmos em algum golpe cibernético, um crime cibernético, essa chance é bem menor. Tem aquele velho ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. E eu passo agora a mesma pergunta para a doutora Luciana. Tem a questão da prevenção, em que o professor João Benedito é especialista, mas e se tiver que remediar, juridicamente falando, doutora Luciana, o que a pessoa tem que fazer? Como que ela pode proceder caso ela seja vítima de um golpe? Bom, primeiramente, até para esclarecer em relação aos golpes que a gente está vivendo viveu no ano 2020 e ainda está vivendo no ano 2021, um dos golpes que
tem maior quantidade, maior expressividade é o golpe, por exemplo, do WhatsApp. A gente recebe muito golpe em WhatsApp e ainda tem pessoas caindo e ainda pagando boletos por meio de WhatsApp. Recebe o banco, por exemplo, né, entre aspas, não é o banco, mas finge ser o banco e manda um boleto por WhatsApp. A pessoa imprime aquele boleto através ali daquele boleto que foi mandado por WhatsApp. Então, ainda há esse grande risco. Quando há esse risco, eu dou um conselho para a pessoa. Se recebeu um boleto falso através de WhatsApp, com certeza ali a pessoa deve ter entrado num site que eu não aconselho ela a fazer jamais, que é jogar no Google, que eu até vivo falando isso, jogar no Google o nome do site, jogar o nome do site no Google jamais. Ela deve colocar o nome correto do banco. E aí, quando ela entra no banco, se por acaso aquele banco entrar em contato com ela e aí direcionar para uma mensagem WhatsApp, já desconfie, porque banco não conversa por WhatsApp. Então, acho que agora ficou claro o que eu queria esclarecer. Aí, por exemplo, se esse WhatsApp foi clonado, a primeira parte, se esse WhatsApp foi clonado, o que essa pessoa pode fazer? Que vem acontecendo muito. Antes da pessoa fazer um registro de um boletim de ocorrência, antes que ela faça qualquer coisa, ela deve desinstalar esse aplicativo, instalar novamente, errar os 3 códigos, o código PIN, aliás, que são os 6 dígitos ali, e aí faz esse BO e sucessivamente depois de ter feito esse processo. E caso ela tenha pago esse boletim de ocorrência, o que vem muito acontecendo é a pessoa tentar fazer esse estorno do valor, mas muitas vezes não acontece. Aí nós vamos precisar chegar na fase do perito, né? Nós vamos precisar de um perito para identificar quem está por trás desse crime, para poder sucessivamente entrar com uma ação judicial em termos de reparação civil e depois reparação criminal. Então nós precisamos muito do perito. Muito bem. A doutora citou a questão dos sites, né, dos bancos. Hoje, professor, nós temos os aplicativos também. O aplicativo, nesse caso, ele é mais seguro do que você acessar o portal através ali do www, por exemplo? Paulo, a complexidade e a segurança são basicamente a mesma. A mesma. O que acontece é que, assim, nós estamos num tempo, né, Paulo, onde você me manda, João, baixa esse aplicativo que eu baixei, muito legal. Às vezes eu nem preciso daquele aplicativo, mas eu acabo instalando. Então, todo dispositivo móvel, falando dos celulares, tem lá uma proteção que já vem geralmente de fábrica, que é assim, não permitir instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Isso significa o seguinte, olha, se um aplicativo está tentando ser instalado no meu equipamento, mas a fonte, quem desenvolveu esse aplicativo é uma fonte desconhecida, o próprio aparelho vai me avisar. Na verdade, o Android, que é o sistema operacional, ou o iOS, no caso dos equipamentos da Apple, o sistema operacional vai dizer, olha, tem coisa errada aqui, você confirma essa instalação? Então, se eu for instalar um aplicativo, eu tenho que buscar a fonte segura. O aplicativo é do banco, o banco aqui me recomendou. Eu simplesmente fiz uma busca numa loja de aplicativos e fui instalar. No caso dos sites, Paulo, qual que é o ponto que a gente deve observar? E não é assim uma segurança absoluta, mas já melhora. Quando nós formos digitar qualquer endereço de web, www.paulo.com.br, né, tvplan.com.br, se tiver antes do www a inscrição HTTPS, esse S é de security, indica que aquele site foi auditado por uma empresa e, portanto, ele tem um selo de segurança. É o famoso cadeadinho, né? Então, é um indicativo de segurança? Sim, importantíssimo. Então, se eu tenho que preencher um formulário e olhei em cima, o site não é HTTPS, aborte a operação. Em hipótese alguma, você deve preencher esse formulário. Agora, né, hoje os criminosos, Paulo, estão usando sites HTTPS para cometer crimes. Então os camaradas já perceberam que as pessoas olham se o site HTTPS, um criminoso ou uma organização criminosa, ele contrata uma empresa
né, para certificar um site falso. E algumas empresas acabam certificando aquele site como verdadeiro e ele é falso. Então é um risco, é por isso que a gente diz, né, 100% seguro não teremos. Não, nunca vai ter nada. Tem que ficar muito atento e desconfiar sempre. Na dúvida, nos acione na PUC Minas, acione a doutora Luciana, acione, né, a TV Plan, que sempre cobre o assunto dos crimes cibernéticos. Alguma fonte oficial de informação ou de pesquisa ou do direito vai te ajudar a decidir se você deve ou não prosseguir com aquela operação. Doutora Luciana, nesse caso, a pessoa faz um boletim de ocorrência, né, pode procurar o advogado também, advogado no caso, e o Pequenas Causas seria uma saída para tentar ali um acordo entre a instituição bancária e a pessoa? Sim, pode tentar, mas eu acredito, sim, pelas experiências que eu já tive, não vai ser suficiente ali no próprio juizado. Teve um caso aí, assim, bem abrangente em que a pessoa perdeu muito dinheiro. Eu vou até falar assim, que a pessoa perdeu muito dinheiro nesse tipo de caso do WhatsApp. E aí a única possibilidade que teve é identificar mesmo o criminoso que está por trás. E às vezes até é complicado identificar o criminoso que está por trás. O professor João pode até ajudar aí, quando os próprios criminosos utilizam, por exemplo, de VPN, tudo. Então, para você identificar, fica muito mais difícil quando a localidade, inclusive, do criminoso, por exemplo, o golpe aconteceu nos Estados Unidos, em outro local. E aí, como é que fica a questão da punibilidade? Tem toda essa questão. Então, vai muito além do que se for colocado a punibilidade ali dentro do próprio juizado especial. Não que não possa ocorrer. Sim, existem crimes que é possível, sim. Mas a maioria tem uma complexidade tão grande que a gente não consegue chegar a esse ponto de, vamos conseguir a punibilidade dentro do próprio juizado especial. Então, VPNs, entre outras formas, até o professor pode nos ajudar, é um caso complicado. Bom, a doutora Luciana citou bem o caso da VPN e tem outras estratégias que os criminosos utilizam para mascarar a localização. A localização é dada pelo famoso IP, né, o Internet Protocol, que é o endereço de uma máquina numa rede qualquer, como é o caso da internet. Esses endereços, em alguns casos, são conhecidos, em outros casos não são. Então, muitas vezes, o rastreamento é muito difícil, porque os bandidos se escondem atrás de barreiras, né? A VPN é uma dessas barreiras, e se escondendo atrás dessas barreiras. Tem um detalhe interessante também, Paulo, doutora Luciana e a todos. Muitas vezes os provedores de acesso também não ajudam muito. A doutora Luciana sabe bem que é preciso uma ordem judicial para que o provedor de acesso, e o Marco Civil da Internet no Brasil desde 2014 estabelece assim, foi um avanço que tivemos para proteger as pessoas. Mas se ao mesmo tempo que protege a todos nós, que somos cidadãos de bem, protege também o criminoso. Então, hoje, para a gente obter dados de conectividade, onde é que o camarada está, se aquele IP é um IP real ou é um IP dinâmico, eu preciso que o juiz peça uma ordem judicial para que o provedor forneça o maior conjunto de dados possível. E muitas vezes o provedor fornece dados muito básicos. E aí, quando nós temos que atuar como na perícia, nós chamamos de perícia forense digital, o desafio é enorme, porque vem ali, o provedor te passa um dado muito básico, você se debruça sobre aquilo meses e muitas vezes no final é frustrante, você diz assim, olha, eu identifiquei a rede onde o camarada estava, mas a máquina e eventualmente a pessoa não foi possível. Fica difícil chegar. Exatamente. Eu vou seguir daqui a pouco a nossa pauta. O professor João Benedito citou aqui a questão do vazamento de dados. Esse caso tomou conta do país semana passada, foi semana retrasada, na verdade, e vem aí até hoje. O banco, eu entrei no Banco Central, né, até por curiosidade, para saber se o meu CPF havia sido clonado. Sim. E eles já
pedem para que você entre em contato com a própria agência. Eu entrei no aplicativo do banco e vi que eu não tive esse problema. Mas não foi o caso de muitos brasileiros, não é isso, professor? Paulo, 230 milhões de brasileiros, somos 210 aproximadamente, vai ter 20 milhões de falecidos. CPF de falecidos foram vazados. Aí tivemos um outro agora de 100 milhões de brasileiros nas operadoras de telefonia. Também. E agora quase se concretizou de ontem para hoje um vazamento no DataSUS. Quase. O hacker até foi bastante espirituoso, ele invadiu e deixou uma mensagem na tela que a gente chama de face, é uma pichação. Ele disse assim, olha, vocês são muito incompetentes, eu cheguei até aqui, eu até mandei para a Ediana, depois ela pode compartilhar com todo mundo. Vocês são muito incompetentes, o trabalho de vocês é horrível, da próxima vez que eu voltar eu vou vazar o dado de todo mundo que estiver aí. Ele deixou um recado. É a chamada pichação. Minority Report, aquele filme lá que tem um hacker lá que faz aquela bagunça toda. A gente ri para não chorar, na verdade. O pessoal que tá... o João tá rindo, mas é rir para não chorar mesmo. Porque, assim, principalmente no âmbito do governo, Paulo, assim, a segurança cibernética é uma lástima. Em 2019 estivemos no Rio de Janeiro, no Congresso Nacional de Defesa Nacional, todas as forças de segurança lá e também a sociedade civil, principalmente as universidades. E o conceito é o seguinte, vamos cuidar da defesa do país. A segurança cibernética de cada um de nós é problema de vocês. Esse é o conceito. E isso se estende a todos os órgãos do governo, porque se as autoridades máximas de governança do país dizem que a segurança é de cada um de nós, isso para os hackers é um prato cheio. Então, Paulo, esses vazamentos gigantescos assim, vão continuar acontecendo. Eu comentei outro dia numa conversa assim, há 20 dias atrás eu recebia 3 SMS por dia. Hoje eu estou recebendo 30. Acho que é o caso da maioria, né? É o caso da maioria. Então, a dica assim, os nossos dados estão nas mãos de criminosos. Fato. Estão sendo vendidos na Deep Web. Outro dia eu fiz uma busca, encontrei pelo menos 1000 localidades na Deep Web com um pacote de dados de $5 a $100. Você compra aí, está disponível na Deep Web. Você entra lá e configura, eu quero CPF, data de nascimento, se é casado, se não é, a cor da pele, a religião. Você configura o pacote que você quer. Gera o custo, você paga com cartão e recebe um pacote. É um risco muito grande, que a Deep Web é um submundo ainda mais complicado, mas está lá. E na web convencional também os dados estão lá. Então, e vazamentos assim vão continuar acontecendo. Então, a dica é a seguinte, para os próximos dias, talvez próximos meses, porque o que acontece com o criminoso? Ele conseguiu o pacote de dados, mas agora ele precisa de algumas confirmações suas. Aconteceu, eu já recebi assim, José Maria, entre em contato. Eu não chamo José Maria. Várias vezes. Então, o camarada só tinha o meu CPF e ele arriscou o nome. Ele tinha o meu telefone e arriscou o nome. Se colar. Né? Então, os criminosos agora, com esses pacotes de dados, vão começar a pedir confirmações. Ele manda um SMS, clique aqui para confirmar sua data e nascimento e nome, porque você foi sorteado para concorrer a um carro. Eles vão começar nessa leva agora, tentar obter códigos de confirmação. Então, a dica agora é a seguinte, recebi qualquer SMS, qualquer mensagem, não confirme qualquer dado. Né? Ligação, não confirme qualquer dado. O bandido está com alguns dados seus e ele precisa de algumas confirmações. Se nós interrompermos essa corrente, mesmo que o vazamento tenha sido gigantesco, as consequências para nós serão bem menores. Doutora Luciana, a procura por pessoas vítimas de golpes, ela aumentou muito nos últimos tempos? Sim, até o ano passado eu tinha falado, né, 300%, isso aumentou praticamente mais que o dobro, vamos dizer, de lá para cá, foi maio que eu tinha comentado que estava 300% a questão de crimes digitais, isso aí foi mais do que o dobro, porque agora, até inclusive falando desse mega vazamento aí, os cybercriminosos, eles tendo os seus dados, eles têm a isca, é mais fácil para poder jogar e conseguir mais informações ainda do que eles já têm. Até pelo site, teve um site que foi exposto lá, onde você visualizava, inclusive, quais dados seus tinham sido vazados. Esse dado, inclusive, infelizmente, ele foi tirado, sim, o STF acabou tirando esse site do ar, mas esse site te mostrava o que realmente foi vazado seu. E ali muitos podem ter pego informações, muitos cybercriminosos podem ter pego daquele site, sim, aquelas informações que foram vazadas, e através daquelas informações, daquele CPF, até fotos foram vazadas, né?
eles podem utilizar simplesmente para abrir uma conta no banco. Então, dados seus, olha a importância também da Lei Geral de Proteção de Dados que entra aí para a gente. Com esses dados que são vazados, eles podem abrir uma conta no banco. Então, tudo vai facilitando. Você percebe que uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a LGPD é extremamente necessária. E outra coisa que eu falo que é também muito importante em relação aos crimes é que as empresas também têm uma instrução dentro delas ali para os funcionários, para que esses funcionários tenham entendimento para não cair em golpes e prejudicar uma empresa inteira. Um malware ali que costuma pegar muita empresas grandes, inclusive é o ransomware. Então, aí para todos os computadores de uma empresa e aí essas empresas vão ter que pagar bitcoins para conseguir, e se conseguir, o resgate. A tecnologia ela é maravilhosa, né? Ela faz o bom e tem as pessoas, né, mas também que estão atuando. Tivemos uma inovação agora, né, que foi a chegada do Pix. Eu achei sensacional, facilitou a vida de todo mundo, mas eu já acompanhei algumas matérias, professor João Benedito, já que bandidos já estão também se aproveitando dessa, né, novidade que chegou no ramo do mercado financeiro, no ramo bancário, que é o Pix, né? Facilitou a vida de todo mundo, né? Mas não há dúvida, né, Paulo? Você recebe um prestador de serviço na sua casa para um pequeno reparo e ele te dá o CPF, você paga na hora, né? Sem taxa. Sem taxa. Uma evolução maravilhosa que já vinha acontecendo em mais de 50 países e chega ao Brasil. Agora, Paulo, 2 detalhes. Na época do auxílio emergencial que foi lançado, só no dia seguinte nós fizemos um levantamento e encontramos 500 aplicativos falsos do auxílio emergencial. Do Pix, quando ele foi lançado, também na semana seguinte levantamos 350 aplicativos falsos. Quantas pessoas não baixaram isso? E por desinformação, porque a pessoa deveria saber que o Pix não depende de aplicativo algum. Ele é no aplicativo do seu próprio banco, o aplicativo que você já tem, ou no site que você já usa para acessar um Bankline. E na pior das hipóteses, na agência bancária. Eu não tenho aplicativo, não uso o site, vá na agência bancária. O seu gerente vai te orientar ali na hora como instalar, como configurar o Pix para que você tenha acesso a essa forma de pagamento. Então, muitas vezes, Paulo, como aconteceu com o Pix, acontece com o auxílio emergencial, muitas vezes nós também colaboramos um pouco, né, com a questão do cybercrime, porque agimos de maneira, às vezes, muito afoita e vamos acreditando na primeira informação que acontece. Nos grupos de WhatsApp aqui em Poços circularam mensagens assim: clique aqui para instalar o Pix, né? Clique aqui e configure a sua chave, e por aí vai. E as pessoas vão fazendo aquilo, vão espalhando, aí vem essa a linha que liga com as fake news, né? Enfim, porque às vezes fake news parece uma coisa assim só de notícia falsa, mas as fake news têm um vínculo bastante forte com o mundo dos cybercriminosos. Bem, doutora Luciana, eu quero agradecer a sua presença, vou deixar aí alguns segundos para as considerações finais. Eu peço que a doutora, né, dê uma dica para a pessoa que está assistindo agora, né, o quadro em debate aqui dentro do Plantão da Tarde, se ela foi vítima ou conhece alguém que foi vítima de golpe, como que ela deve se precaver. Muito obrigado pela presença, doutora Luciana. Bom, eu que agradeço desde já, mais uma vez estar aqui falando de um assunto que eu gosto bastante e alertando as pessoas sobre os cybercriminosos, aí, esses crimes cibernéticos que andam aumentando muito, atrapalhando muito a vida de muita gente. Bom, a dica que eu deixo é realmente não clicar em coisas desconhecidas. Se você não recebeu, se você não tem conhecimento daquela pessoa que está ligando para você e te mandando alguma mensagem, te mandou algum link, então realmente você não tem que clicar em nada. Se seu WhatsApp realmente foi clonado, parta para aquelas informações que eu dei, desinstalar, reinstalar, errar o código mesmo para bloquear. Aí tem mais uma coisa, mandar mensagem para o suporte do próprio WhatsApp informando que ocorreu, né, o bloqueio, que você quer o bloqueio da sua conta ali e sucessivamente o horário que ocorreu, todas as informações que você puder coletar, porque no WhatsApp está ocorrendo muita coisa, como eu disse, até boleto falso está indo para o WhatsApp. Então, e aí sucessivamente faz o teu boletim de ocorrência ali e também, se possível, ali fazer até
uma ata notarial ou partir para empresas também que fazem registros, não só a ata notarial, mas existem empresas que fazem coleta de provas digitais. Então, e sucessivamente tem, claro, a busca de um perito judicial, que o perito digital, o computacional forense, que realmente vai ajudar muito. Então, procurar um profissional especializado na área para ajudar. Muito obrigado, doutora. Professor João Benedito, quero agradecer mais uma vez a brilhante participação também aqui na edição do Quadro em Debate, dentro do Plantão da Tarde. E eu peço também as suas considerações finais, dicas importantes para o nosso telespectador. Paulo, eu que agradeço mais uma vez em nome da PUC Minas. 2 dicas, se você me permite. A primeira, muitos crimes cibernéticos acontecem a partir da clonagem. Um sinal de que o seu aparelho pode estar sendo clonado é quando você recebe uma ligação do teu próprio número. Os cybercriminosos usam muito essa estratégia. Então, tocou o telefone, é o meu próprio número me ligando, não atenda em hipótese alguma. A segunda, já no contexto do WhatsApp, como o doutor Luciano destacou, é a famosa confirmação em 2 etapas. Apenas 20% dos usuários de WhatsApp no mundo fazem esse procedimento de segurança. WhatsApp, configurações, conta, confirmação em 2 etapas. Crie uma senha, que é o famoso PIN, né, o Private Identification Number, é um número seu, que vai ficar registrado lá nos servidores do WhatsApp. Então a chance dele vazar é só se alguém invadir o servidor do WhatsApp. Isso não vai acontecer toda hora e geralmente não acontece. E essa segunda senha, se um criminoso tentar clonar o seu WhatsApp, ele vai precisar dessa segunda senha. E isso praticamente faz com que o cybercriminoso desista de clonar o seu WhatsApp. Então essas 2 dicas, vamos dizer assim, de segurança podem ajudar bastante. E mais uma vez, Paulo, eu cumprimento a você e a todos da TV Plan, a doutora Luciana, porque a TV Plan sempre nos dá esse espaço e abre essa possibilidade de discutirmos um assunto tão importante, que são os crimes cibernéticos, os golpes digitais, enfim, todo esse contexto em que estamos todos inseridos. E quanto mais informação todos nós tivermos, as chances de termos dissabores, problemas no espaço digital, espaço virtual, essas chances diminuem bastante. Então, muito obrigado, Paulo, mais uma vez, em nome da PUC Minas, eu te agradeço. Nós aqui agradecemos a presença. Nós vamos, às 7 da noite, eu volto com a atualização do boletim epidemiológico aqui do município, dentro do Plantão 47, os casos do dia. Até lá.